Na lição anterior nós estudamos sobre a igreja que nasceu no dia de Pentecostes. E nesta segunda lição, o comentário do pastor José Gonçalves é sobre a igreja de Jerusalém. Vimos na lição anterior que a cidade de Jerusalém foi uma cidade escolhida por Deus como um local de culto, um local de adoração. Os israelitas deviam, nas festas judaicas, ir até esta cidade para adorar a Deus. E isto permaneceu sendo assim até a vinda de Cristo. Com a vinda de Jesus, nós temos a narrativa do evangelista João, que no capítulo 4, ele narra o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E naquele diálogo Jesus diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, a partir da vinda de Cristo, a adoração não estava restrita mais a um local, como era no Antigo Testamento, mas sim a adoração se tornaria uma adoração espiritual. É assim que Deus deseja que o seu povo o adore. Porém, a igreja que nasceu no dia de Pentecostes, ela deve receber uma atenção especial por parte dos crentes de todos os tempos, de todas as épocas, pois o próprio livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o capítulo 7, toda a narrativa ali é sobre esta igreja local, ou seja, a primeira igreja local que o mundo conheceu. E esta atenção especial que as demais igrejas locais do mundo devem dar para a igreja de Jerusalém está no fato de que esta igreja é uma igreja modelo para a cristandade. No comentário bíblico Ragnus, Hernandes Dias Lopes diz que Lucas, quando escreve o livro de Atos, ele escreve com vários propósitos. Portanto, o livro de Atos não é apenas um livro histórico. Nós já falamos na lição anterior que, além de ser um livro histórico, ele também é um livro normativo para a igreja de Cristo, né? É assim que os pentecostais enxergam este livro, pois se a igreja é uma igreja modelo, aquilo que Deus aprovou naquela igreja deve ser seguido pelas demais igrejas pelo mundo. E Hernandes Dias Lopes diz que Lucas escreveu com vários propósitos, e entre eles estava o propósito de defender a igreja do Império Romano, pois o Império Romano governava boa parte do mundo naquele tempo, e também Lucas tinha a intenção e o propósito de defender a fé cristã diante dos seus opositores. E Lucas mostra no livro de Atos dos Apóstolos que a religião cristã não era uma religião ilegal, mas sim uma religião legítima, legal e salutar para o povo naquele tempo. E me recordo aqui que certo teólogo escreveu que toda narrativa histórica na Bíblia, ela também tem uma intencionalidade teológica. No Antigo Testamento nós temos muitos livros que são conhecidos como livros históricos, e também temos o livro de Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, mas estes livros não apenas são livros biográficos ou históricos, mas eles foram escritos com intencionalidade teológica. E sobre o livro de Atos dos Apóstolos, que traz a narrativa da igreja de Jerusalém, Stanley Orton diz que este livro não é apenas um livro histórico, mas também um livro normativo para a igreja de Cristo. Ao escrever o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas procura mostrar o avanço da igreja a partir da cidade de Jerusalém. Ele revela neste livro também as variadas formas de perseguição que os apóstolos, que a igreja sofreu nessa marcha do cristianismo que começou na cidade de Jerusalém, mas alcançou o mundo, né, chegando até mesmo na cidade de Roma, a capital do império naquele tempo. E Lucas revela o crescimento espantoso da igreja, apesar das suas limitações. A igreja possuía, entre essas limitações, podemos citar poucos recursos financeiros. Isso nós vemos no capítulo 5, pois Lucas narra ali a cura de um coxo que era colocado na porta do templo para pedir esmola aos que entravam, e quando Pedro e João entravam ou subiam para esta oração, ele pediu uma esmola para eles, e Pedro e João responderam para aquele homem da seguinte forma: olha para nós
não temos prata e nem ouro. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E ali aconteceu um grande milagre que atraiu a atenção das pessoas para a igreja que havia batizado cerca de 3.000 pessoas no dia de Pentecostes. Aquele número chegou a quase 5.000. Então era uma igreja que crescia, um crescimento espantoso, de 120 foi para 3.000, de 3.000 foi para 5.000. E apesar das limitações, os apóstolos eram conhecidos como homens iletrados, não tinham influência política, a maioria dos membros da nova igreja era composta de escravos ou também de pessoas pobres. Mas apesar destas limitações humanas, a igreja que começou ali na cidade de Jerusalém, ela cresceu de forma exponencial, de forma espantosa, e a partir do momento que ela começa a sofrer uma intensa perseguição, no capítulo 8, nós percebemos isso, eles são dispersos. Na verdade, esse crescimento ele vai continuar também para outras regiões, enchendo o Império Romano da doutrina de Cristo e fincando a bandeira do Evangelho, até mesmo na cidade de Roma, que era o centro imperial naquele tempo. Portanto, a mensagem do livro de Atos ela é vital para a igreja contemporânea, porque nos mostra o caminho de Deus para o crescimento da igreja, a despeito de todas as limitações. A igreja cresce, não é porque ela tem dinheiro, a igreja cresce não é porque os membros dela têm influência política, os membros têm estudo, têm formação acadêmica, mas não é isso que produziu o crescimento na igreja primitiva. A igreja primitiva cresceu pela oração e pela palavra, pela pregação da palavra de Deus no poder e na virtude do Espírito Santo. Os crentes viviam em comunhão, perseveravam na doutrina dos apóstolos, eram crentes cheios do Espírito Santo, e esse ambiente de oração, de pregação da palavra de Deus, de temor, a Bíblia diz que em cada alma havia temor, esse ambiente gerou um crescimento extraordinário. Começaram com 120 pessoas no capítulo 1, no capítulo 2 nós vemos esse número crescendo para quase 3.000 pessoas sendo batizadas no dia de Pentecostes, e no capítulo 5 nós vemos esse número chegando a cerca de 5.000 pessoas. Portanto, como uma igreja modelo para a igreja contemporânea, nós precisamos olhar para essa igreja com uma atenção especial e imitar a fé daqueles irmãos, a vida, o modo de vida que aqueles irmãos viviam, e viver uma vida de oração, de palavra, de temor, de comunhão e de unidade para a glória de Deus. E como pentecostais que somos, não podemos deixar de falar que um divisor de águas na vida daquela igreja foi o Pentecostes. E o comentarista da lição, o pastor José Gonçalves, diz que a igreja nasceu do dia de Pentecostes. Ela foi inaugurada, segundo alguns teólogos, naquele dia. Acredito que seja relevante mencionar isso, pois antes dos discípulos serem cheios do Espírito Santo, eles estavam trancados com medo dos judeus. É isso que João escreve no evangelho que leva seu nome, no capítulo 20, verso 19. Contudo, depois de serem cheios do Espírito Santo, aqueles crentes começaram a pregar com ousadia a palavra de Deus, a ponto de serem trancados, mas não por medo, mas por falta de medo. Pedro e João chegaram a ser presos, conforme Lucas relata nos primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, por causa da pregação do Evangelho de Jesus Cristo e testemunhar a ressurreição de nosso Senhor. Antes deles serem revestidos com poder, os discípulos estavam transtornados por causa daquilo que havia acontecido naqueles dias com a morte de Jesus, mas após a ressurreição e o recebimento do poder do Espírito Santo, aqueles que estavam transtornados, Lucas registra que eles transtornavam o mundo. Antes eles tinham o Espírito Santo, mas agora o Espírito Santo os tinham. É assim que define o comentário bíblico Ragnus. Sendo uma igreja modelo para as igrejas de todos os tempos e de todas as épocas e de todos os lugares, portanto, a igreja de hoje, a igreja contemporânea, precisa continuar buscando o poder do Espírito Santo, revestimento de poder,
pois ninguém pode deter os passos de uma igreja cheia do Espírito. Ninguém pode intimidar uma igreja cheia de poder do Espírito Santo. Jesus falou a respeito de igrejas mornas, igrejas mortas, igrejas sem amor, igrejas tolerantes ao pecado. Isso nós vemos no livro do Apocalipse, mas aqui no livro de Atos dos Apóstolos, nestes 7 primeiros capítulos da igreja de Jerusalém, nós vemos uma igreja irresistível. E uma das coisas que marcou profundamente esta igreja é que ela era uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E se você me perguntasse quais são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela enfrenta as perseguições. Atos capítulo 4, versos 1 a 22. Em toda a história do cristianismo nós vemos a igreja sendo perseguida, às vezes de forma mais intensa, às vezes de forma menos intensa, mas a igreja sempre sofreu perseguição e oposição por parte dos mais variados segmentos da sociedade. Então a igreja tem que esperar poder do céu e esperar também perseguição e oposição. Uma igreja cheia do Espírito Santo, de fato, isso é fato, ela enfrentará lutas. E quais são essas lutas que a igreja vai enfrentar? Em primeiro lugar, inveja de líderes religiosos. Foi isso que a igreja de Jerusalém enfrentou. Veja que os discípulos estavam falando após a cura daquele coxo que era colocado ali na porta formosa do templo. Eles ainda falavam quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por eles ensinarem o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E é interessante que, embora formassem o grupo que mais se opôs a Jesus durante o seu ministério, em Atos dos Apóstolos, os fariseus quase ficam amigáveis com a igreja, ao passo que os saduceus, que não figuram nos evangelhos até os últimos dias de Jesus, se tornam os líderes da oposição, pois os saduceus não acreditavam na ressurreição e os discípulos começaram a pregar que Jesus havia ressuscitado. John Stott diz que Lucas deixa bem claro que 2 ondas de perseguição contra a igreja foram iniciadas pelos saduceus, capítulo 4, verso 1, no capítulo 5, verso 17. Então a igreja começou a sofrer muita perseguição por parte dos saduceus e assim por diante. Porém, os discípulos destemidos, cheios do poder de Deus, eles estavam prontos a sofrer por amor o evangelho e continuaram pregando o evangelho de Cristo, anunciando que Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. E na lição, o comentarista José Gonçalves, ele aborda a temática de que a igreja de Jerusalém ela é uma igreja modelo, é um modelo bíblico. Lucas, quando dá início ao seu livro, ele diz que havia escrito o primeiro tratado, ou seja, o evangelho que leva o seu nome, para registrar o que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Manifestando dessa forma, o evangelista diz que o seu registro, o livro de Atos dos Apóstolos, tinha por finalidade tornar conhecido o que Jesus fez enquanto esteve na sua peregrinação na terra, mas que isto servisse de exemplo para cada um daqueles que crescem nele. Tanto é assim que Lucas diz que seu registro era apenas o que Jesus começou. Agora, no livro de Atos, ele haveria de registrar a continuidade dos feitos de Jesus por intermédio das suas testemunhas, a sua igreja. Não é isso que Jesus falou aos discípulos, Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Na lição anterior, nós até mencionamos que alguém sugeriu ao longo da história da igreja que um título para o livro de Atos dos Apóstolos seria Atos do Senhor Jesus ressuscitado pelo Espírito Santo através da igreja. Portanto, os evangelhos, eles não têm apenas o propósito de registrar a biografia de nosso Senhor Jesus, mas também mostrar o Senhor Jesus como um exemplo a ser seguido. E ele próprio, o próprio Senhor Jesus determinou aos discípulos que quem quisesse vir após ele deveria segui-lo. Da mesma forma, o livro de Atos dos Apóstolos tem o propósito não apenas de dar informação a respeito dos primeiros anos da história da igreja.
Então ele não é um livro apenas histórico, mas também tem o propósito de mostrar-nos qual foi o modelo estabelecido pelo Espírito Santo para a igreja. E este modelo, ele deve ser seguido, até porque o livro de Atos dos Apóstolos é um livro inspirado pelo Espírito Santo, é um livro canônico. Neste ponto, a igreja de Jerusalém, que nasceu sob a ação direta do Espírito Santo no dia de Pentecostes, por ser a primeira igreja local estabelecida e ser uma igreja que ocupa na narrativa do livro de Atos a maior parte dele, isso é evidência de que esta igreja é um modelo a ser seguido pelas demais igrejas locais no mundo. Entre as características da igreja de Jerusalém, nós podemos citar que era uma igreja com fundamento doutrinário. Lucas registra que esta igreja permanecia na doutrina dos apóstolos, e tem um comentário feito pelo pastor Abner Ferreira em uma lição da Escola Bíblica Dominical. Ele diz que esta igreja é uma igreja que permanecia na doutrina dos apóstolos. E na Bíblia Sagrada, segundo Abner Ferreira, nós encontramos pelo menos três tipos de doutrinas: a doutrina do homem, Colossenses capítulo 2, versículo 22, a doutrina de Deus, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, e doutrina do diabo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Portanto, esta igreja, como uma igreja modelo, serve de exemplo para a igreja da atualidade. Que tipo de doutrina que a igreja da atualidade ela tem perseverado? É na doutrina do homem? É na doutrina de Deus? Ou na doutrina do diabo? Também era uma igreja onde havia comunhão. A Bíblia diz que eles perseveravam na comunhão. No grego, esse termo é koinonia. O espírito de comunhão na igreja primitiva evidenciava-se no ato de que eles comiam, bebiam, oravam e adoravam juntos, velando mutuamente por suas necessidades. A comunhão na igreja não significa não tanto que os irmãos podem fazer por você, mas o que você pode fazer pelos irmãos. A Bíblia de Estudo Plenitude aponta o significado desta palavra, comunhão ou koinonia, como sendo compartilhamento, uniformidade, associação próxima, parceria, participação, uma sociedade, um companheirismo, ajuda contribuinte, fraternidade, dizendo-se tratar de uma uniformidade realizada pelo Espírito Santo. A comunhão, portanto, é um efeito da salvação, uma consequência de termos nos arrependido dos nossos pecados, crido em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e em virtude disso, passado a ter um novo modo de viver, uma nova direção em nossas vidas, que é a conversão, o que é possível porque somos perdoados dos nossos pecados, tornados justos por Deus, que é aquele que nos justifica, e separados do mundo, do pecado e de seu domínio, que é a santificação posicional que o Espírito Santo opera em nós. Antes estávamos longe de Deus, mas pelo sangue de Cristo chegamos perto dele. É isso que Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 13. Por isso passamos a integrar este novo povo, que é a igreja, o povo de Deus. Esta comunhão é tornar um, ou seja, tornar de todos aquilo que somente Jesus tinha, que era a qualidade de não ter pecado, portanto ser um com o Pai. Como Jesus nunca pecou, mantinha enquanto homem uma estrita comunhão com o Pai, pois o que faz divisão entre o homem e Deus é o pecado, conforme Isaías escreve no capítulo 59, verso 2. Como não havia pecado da parte de Cristo, nada impedia que ele e o Pai estivessem em plena unidade, fossem um e tivessem comunhão. E é isso que nós, na medida em que cremos em Jesus e temos removido os nossos pecados, também podemos ter esta mesma comunhão, sendo este o desejo manifestado pelo Senhor Jesus na sua oração sacerdotal de sermos perfeitos em unidade. Você pode conferir a referência em João capítulo 17, versículo 23. Portanto, comunhão é passar a compartilhar dos sentimentos, propósitos e desígnios de Deus, é ser, na realidade, participante da natureza divina. Esta igreja também tinha como característica ser observadora dos símbolos cristãos. Eles batizavam
os novos convertidos, conforme ordem dada pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 28, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles reuniam para o partir do pão, que muitos teólogos entendem que isso se refere também à Santa Ceia, que era celebrada pelos crentes da igreja em Jerusalém. E o batismo, de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus, ele é uma ordenança de Cristo para a igreja, dada por ordem específica do Senhor Jesus. E a igreja de Jerusalém, que é uma igreja modelo, ela não deixou de observar estas ordenanças dadas pelo próprio Senhor Jesus, o batismo e a Santa Ceia. Nós, de acordo com a nossa declaração de fé, no batismo nós reconhecemos esse ato como um testemunho público de uma experiência anterior, que é o novo nascimento, mediante o qual o crente participa espiritualmente da morte e da ressurreição de Cristo, conforme Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, versículo 12, dizendo: sepultados, pois, com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Portanto, o batismo não é para a salvação, mas ele é um testemunho público de uma experiência anterior, que é o novo nascimento. Então, nós definimos na seguinte frase: ele não é para salvar, mas é efetuado na vida de quem já foi salvo. Ele é para o salvo. É um ato importante, repleto de significados espirituais, é administrado pela igreja ao crente, mediante arrependimento, confissão de fé, onde quer que o evangelho seja pregado. E nós, pentecostais, membros da Igreja Assembleia de Deus, efetuamos esse batismo por imersão do corpo inteiro em água, uma única vez em água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Jesus ordenou em Mateus capítulo 28, verso 19. A própria palavra batismo significa mergulho e imersão, e no Novo Testamento nós temos muitas evidências que não deixam dúvida que esse procedimento era realizado por imersão. Em João capítulo 3, versículo 23, o evangelista escreve que João batizava em Enom, porque ali havia muitas águas e vinham ali e eram batizados. Em Mateus capítulo 3, versículo 16, quando o Senhor Jesus foi batizado, está escrito que após o ato ele saiu da água. E não foi diferente também no batismo do eunuco, da rainha da Etiópia. Em Atos capítulo 8, versículos 38 e 39, Lucas escreve o seguinte: e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou Filipe. Portanto, para nós, estes textos deixam claro que o batismo se trata de uma prática imersionista. A igreja de Jerusalém foi a primeira igreja local que o mundo conheceu, e sendo uma igreja modelo, ela também não deixava de celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um rito que ilustra a continuação da vida espiritual. Essa ordenança foi instituída diretamente pelo Senhor Jesus após a refeição da Páscoa, quando ele estava na companhia de seus discípulos. Mateus capítulo 26, versos 26 a 28, que diz o seguinte: Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, este é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lo, dizendo: bebei dele todos, porque este é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Desde então a igreja vem celebrando esse memorial, proclamando a nova aliança. Esse novo concerto, a nova aliança, é o cumprimento das promessas divinas desde o Antigo Testamento, sendo o próprio Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sendo também ele a nossa Páscoa. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, Paulo escreveu: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E a Santa Ceia, ela tem um significado, é um rito contínuo
da igreja visível, instituído como um memorial da morte de Jesus até a sua vinda. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 11, 25, 26, dizendo o seguinte: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A expressão todas as vezes remete à continuidade. Temos aqui o passado, a morte de nosso Senhor Jesus, o presente, que é a nossa comunhão com Ele e com os irmãos, e o futuro, que está no arrebatamento, né? Nós estamos aguardando a sua volta. Pode ser dito que as igrejas do período apostólico celebravam semanalmente a ceia do Senhor. Em Atos capítulo 20, versículo 7, Lucas escreve que eles se reuniam no primeiro dia da semana para partir o pão. E nós celebramos numa frequência suficiente para evitar intervalos longos entre os períodos de reflexão, comunhão e ações de graças. Entendemos que se trata de uma solenidade de bênçãos e de comunhão para os crentes. É ministrada a todos os crentes em Jesus, batizados em águas e em plena comunhão com a igreja. Essa ordenança exige um autoexame, uma reflexão sobre a nossa conduta, se ela está de acordo com os princípios da palavra de Deus, para não sermos culpados do corpo e do sangue do Senhor, conforme Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, ou seja, responsabilizados pela sua morte. Tanto a igreja de Jerusalém foi uma igreja que observava esses ritos. E no tópico 3, o comentarista, o pastor José Gonçalves, disse que ela foi uma igreja reverente, uma igreja acolhedora, uma igreja adoradora. Então, entre as características dessa igreja estava que era uma igreja em que havia temor, em cada alma havia temor. Era uma igreja que não tolerava a mentira. Quando surgiu um problema de mentira dentro da igreja, com Ananias e Safira, aquilo foi resolvido. Era uma igreja de oração, era uma igreja cheia do Espírito Santo, era uma igreja onde havia comunhão, uma igreja que adorava, uma igreja que acolhia as pessoas, que socorria os necessitados. Isso é um modelo de igreja para a igreja da atualidade, para a igreja contemporânea. Nós precisamos ler, estudar sobre esta igreja e praticar isso, seguir o modelo apresentado por Lucas no livro de Atos, falando da igreja de Jerusalém.